Seja bem-vindo, você, gestor, empreendedor, ao nosso ContiCast. Nós estamos aqui no episódio número 3. Você que já vem acompanhando a evolução do ContiCast, que já vem acompanhando os insights do ContiCast, fique para mais esse ContiCast, fique para mais esse conteúdo que a gente está produzindo aqui, justamente com o objetivo de fazer com que você, gestor, com que você, empreendedor, tenha mais clareza dos seus resultados, tenha insights para você estar gerindo melhor o seu negócio, fazendo ele crescer. É o nosso principal objetivo, é fazer com que os negócios que consomam o nosso conteúdo aqui dentro da internet, dentro do YouTube, ou seja lá a plataforma que você esteja ouvindo esse podcast, fazer com que você consiga tirar os insights necessários para fazer sua empresa, seu negócio crescer. Eu sou Silas, aqui responsável pelo marketing da Conti, seja mais uma vez bem-vindo. E hoje eu estou aqui com uma presença inédita, mas acredito que vai ser a primeira de muitas, de uma pessoa que transparece, né, uma segurança, transparece um ambiente, ele traz um ambiente bem legal, bem leve. E eu vou deixar ele se apresentar para vocês, trazer um pouquinho de quem ele é e de quem ele está representando hoje, né? Obrigado, Silas. Digo mesmo para você também, cara. E assim, eu sou o Guilherme, né, como você disse, eu cuido da parte financeira da Blurry, antes chamada de Blue Apps, né, mas agora a gente está mudando para Blurry. Enfim, é uma empresa de tecnologia, especificamente a gente desenvolve aplicativos e jogos mobile. Massa. Né, então, assim, a parte estratégica financeira, né, a parte financeira como um todo dentro da empresa é muito importante para a gente, né, por planejamento, tomar decisões, etc. E acredito que, enfim, é muito importante para todas as empresas. Então, esse tipo de conteúdo é muito importante. Assim, gestor financeiro está assistindo porque, assim, é uma parada que é realmente um diferencial. Né? Você está tendo um conhecimento maior nisso para poder botar em prática dentro da sua empresa. Então, você é o cara que toca, vamos dizer assim, de forma bem crua, né? O cara que toca as finanças da Blurry. Hoje então, conta um pouquinho pra gente, assim, porque talvez você não conhece, tem um pouco dessa diferenciação, né? Você acabou de falar de que a Blurry, ela constrói aplicativos, né? Mas como é que funciona? Você constrói aplicativos sob demanda ou vocês constroem aplicativos com o intuito, enfim, do próprio aplicativo que vocês construíram, dele se financiar? Como é que é esse modelo de negócio da Blurry, antiga Blue Apps? Sim. Quando a gente está falando do modelo de negócios da Blue, a gente chama carinhosamente de Blue, sempre tem essa confusão, né? O pessoal acaba achando que é uma software house, coisa do tipo. Tem software house, né? No nosso caso a gente não é, né? A gente nunca chegou a fazer um projeto por demanda para um terceiro, né? Seja uma empresa ou uma pessoa física mesmo, né? Então, basicamente nosso modelo de negócio, a gente tem ideias, né? As ideias são das próprias pessoas que estão na empresa, né? Nossa. Então alguém traz uma ideia de um aplicativo ou de um jogo e aí dependendo da ideia a gente faz, né, lança por conta própria. Então, desde a ideação, prototipação, design, programação, lançamento, marketing, a gente faz tudo, acaba fazendo tudo por conta própria mesmo, lança e, enfim, o aplicativo monetiza e é assim que é a nossa fonte de receita. Então a Blurry, ela vai produzindo aplicativos, que esses aplicativos, eles são a fonte de financiamento, tanto deles quanto da própria Blurry. Exatamente. Muito bom. E como foi que vocês tiveram esse tipo de insight? Porque, assim, é muito comum, talvez, eu digo, eu sou do marketing, então geralmente as pessoas do marketing são muito românticas com inovação. Conheço muita gente que é muito romântico mesmo dentro do marketing, acho que as coisas são muito bonitas. E como é que vocês tiveram esse insight de ir por um caminho que, vamos dizer assim, pode ser um pouco diferente do senso comum? Qual seria o senso comum? Vocês aprenderam a ter essa hard skill, né, de produzir aplicativos? Vocês produzem nativo ou vocês produzem eles... Enfim, eu vou deixar essa pergunta um pouco mais para frente. Mas produzir aplicativos, né, e talvez o senso mais comum seja, vamos prestar serviço disso. Vamos criar um processo onde a gente pega o briefing com o cliente, tem a demanda dele e faz um orçamento para ele. Como é que vocês... Qual foi esse ponto de falar o seguinte, não, vamos produzir aplicativos que ele se financiam? Como é que foi esse momento de decisão? Acho que é bom assim, trazer mais pro início, como começou, porque aí já dá para pegar esse gap. Mas basicamente, viemos, né, somos 4 sócios hoje, né, e viemos praticamente todos de tecnologia, né, especificamente de engenharia de software. Né, então, fazendo assim, matérias e fazendo cursos. Vocês eram colegas de mesma turma, né? Éramos colegas de mesma turma. Especificamente 3 de nós e a outra sócia, a Alika, ela fazia arquitetura na UFMA. Sim. Né, mas a gente, enfim, se juntou e criou a empresa. Mas basicamente,
surgiu a ideia de fazer o aplicativo apenas por, digamos assim, não tinha nada, um intuito de fazer tipo uma empresa, né? Uma empresa ou algo do tipo. Apenas criou por criar mesmo, né? Basicamente, praticamente todos os aplicativos vieram da ideia da gente ver um produto que existe. Entendi. E a gente pensar, caramba, dá pra melhorar isso, dá pra fazer isso aqui diferente e tudo mais. Então surgiu disso. Né? Então, os primeiros aplicativos que a gente fez eram aplicativos bem sociais, né? Era o Verdade Desafio da vida, coisa do tipo. Então a gente chegou e criou, né? E a gente lançou e começou a ter um faturamento, né? Então foi dessa forma que começou. Vamos dizer assim, foi algo que vocês começaram, eu não diria que justamente porque eu particularmente quero muito quebrar essa ideia romântica e trazer para algo prático da vida real. Vocês começaram por algo que vocês gostavam de fazer. Foi. E que talvez, por vocês serem, e aí, que contextualizando, eles estavam, né, dentro da faculdade, na mesma turma, e tipo, você tá tendo uma enxurrada de conteúdo. Sim. E vocês talvez queriam colocar isso em prática, né? E aí viram a oportunidade de fazer o seguinte: vamos construir um aplicativo, vamos por construir, porque a gente tá com muito conteúdo em mente, né? Bem interessante isso, então. E aí vocês perceberam de que os aplicativos que existia uma oportunidade financeira, né? De se ter um modelo de negócios viável, né? Para esse mercado. É muito comum, né? A gente ter essa criação grande, né? De aplicativos que parecem não se financiar de alguma forma assim. Sim. Mas eles têm um modelo bem robusto por trás que financia toda a ideia, né? Acaba variando muito do aplicativo, e do modelo de negócios, mas sim, existe muito isso, né? Todos os aplicativos, quando eles começam necessitando de um investimento inicial, né? Perfeito. Seja investimento para manter as pessoas da equipe ou para manter a infraestrutura por trás do aplicativo. Então todos precisam de um certo investimento. Mas mesmo assim, alguns ainda continuam precisando de investimento para continuar se mantendo, né? No início a gente tentava não fazer isso. A gente focava em aplicativos, né, da área social que a gente sabia que eles tinham algum tipo de retorno, né? Como, por exemplo, a gente nunca recebeu investimento, por exemplo, de um investidor, né? Então, a gente nunca recebeu. Então, a gente focava em fazer aplicativos para poder manter as contas, né? Fazer o que tem um termo que chama que é quando o próprio modelo de negócio ele se financia, ele se investe, que é o bootstrap. Então vocês acho que começou muito assim. Bom ponto. Quando foi que vocês saíram desse momento de ter uma ideia e pensar, poxa, essa ideia precisa fazer bootstrap? Essa ideia ela tem viabilidade e ela precisa agora se financiar. Como é que foi essa ponto de ruptura, vamos dizer, de sair de vamos criar algo porque a gente tem conteúdo e a gente quer colocar em prática não, peraí, tem uma oportunidade de, no mínimo, financiamento interno e, a longo prazo, um crescimento dessa aplicação, dessa ideia. Como é que foi esse ponto de ruptura? Assim, eu acho que isso começou... Foi natural? Acabou que a gente nunca chegou e planejou, assim, de fato, né? As coisas foram acontecendo e acontecendo, né? Entendi. A gente acreditava numa ideia, a gente tinha uma ideia, a gente acreditava nela e fazia, né? Mantinha aquela ideia. Enfim, por exemplo, tem um aplicativo, né? Que é o aplicativo que a gente mantém hoje, né? Porque acho que eu vou chegar nisso depois. Sim. Mas hoje a gente tem duas frentes, que é a frente de um aplicativo, sim, que é o Habit, sim, que é um aplicativo de hábitos, e a frente de desenvolvimento de games, né? Sim. De jogos. Então, enfim, falando do aplicativo de hábitos, né? Quando a gente criou ele, a gente entendia que era uma área que fazia muito sentido, né? A gente criou na época da pandemia, né? Então a gente pensou assim, caramba, seria muito legal se tivesse um aplicativo para ajudar as pessoas a manter hábitos, a criar hábitos, principalmente naquele momento muito sensível, né? Que a gente estava passando. E a gente criou o aplicativo, né? O aplicativo começou a render e tudo mais, né? E foi crescendo, até que chegou um momento, esse ano especificamente, que a gente decidiu fazer um investimento nele. Né? Aí ele deixou de ser apenas bootstrap e a gente decidiu fazer um investimento com o caixa da própria empresa, né? Então a gente expandiu a equipe para a gente poder alcançar mais coisas com o aplicativo, né? Enfim, faz investimento em marketing também com ele. O nome do aplicativo é o Habit. O Habit. Isso, a gente te deu uma olhada, parece ser bem interessante mesmo. E você toca nesse ponto, né? De que hoje vocês têm esse nível de maturidade. Que
naturalmente ele não vem, né, no início é algo mais espontâneo, né? Como você falou, é algo que vocês foram fazendo porque tinham vontade de fazer, talvez até algo que vocês mesmos queriam usar, e aí depois vocês perceberam que existia uma oportunidade realmente de outras pessoas usarem, isso está trazendo benefícios, né? Mas hoje vocês continuam tendo esse processo de brainstorming para novas ideias, mas já com esse tipo de maturidade de enxergar, poxa, peraí, e aí como é que isso aí vai se financiar no meio? Exatamente. Como é que essa mudança de mentalidade? Caramba, foi realmente uma mudança que ela aconteceu, eu diria até que a gente meio que não percebeu acontecendo. Meio que a gente já está nesse modelo hoje, né? Mas basicamente o Rept ele tá da maneira que está, né? Então ele tem todo o planejamento para acontecer, mas falando, por exemplo, dos jogos que a gente cria. A gente cria já com o intuito de, a gente tem métricas, né, para saber se aquele jogo vai vingar. Né? Então a gente não faz mais apenas no feeling ou no bootstrap só, sabe? A gente faz visando que aquele aplicativo ele vai ter um determinado lucro. É um processo de maturidade mesmo, de sair de uma equipe da faculdade, passar para uma equipe que ainda estava na faculdade, mas já está produzindo algo, e aí passar de algo que está sendo produzido para algo que está começando a ter escala, está começando a crescer, e aí isso passar a ser interna corporis, né, da empresa, algo que faz parte até da cultura, né? É bom ter ideias, mas ideias que sejam viáveis. E aí financeiramente viáveis, mas também no sentido de estar trazendo benefício para o público, estar tendo retorno do público, é muito importante isso. Vocês fazem esse tipo de acompanhamento também, né? A gente tenta sempre ter um pé muito forte nisso, né? Até porque não apenas para o público de fora, mas também para as pessoas que estão aqui dentro da empresa, né? A gente está tentando cada vez mais criar projetos que inspirem as pessoas aqui dentro, né? Perfeito. Que não seja apenas uma linha de produção e só, né? A gente quer tentar criar projetos, por exemplo, o Rept, ele já está muito bem estruturado nesse aspecto, né? O aplicativo tem todo um propósito por trás, inspirador, etc. Então, as pessoas envolvidas nesse projeto, tá tudo beleza em relação a isso. Mas, por exemplo, na área dos jogos que a gente está criando, a gente está tentando fazer isso ainda. Né? A gente quer deixar de sair apenas de uma linha de produção, de fazer, porque nos jogos a gente meio que faz pequenos jogos e como se a gente vendesse eles, né? A gente manda para um terceiro que vai fazer um marketing em cima, a gente vai receber uma receita em relação a isso. É um contrato, né? E a gente está querendo, enfim, primeiro a gente está tentando estabilizar esse setor, né? Então a gente quer chegar, quando o setor ele break-even, né? Ele chegar um momento que ele está se pagando, etc. A gente visa chegar e ter uma ideia própria mesmo, assim, que a gente não que queira, porque a gente quer fazer os que a gente faz, mas que a gente se inspire muito em fazer, né? Então, um projeto provavelmente com uma robustez maior, né? Que seja, enfim, mais inspirador no geral. Porque isso é muito importante. Porque isso é muito importante, né? Inspirar as pessoas que estão dentro do projeto e também as pessoas de fora, né? E esse que é o ponto que eu acho que traz uma boa diferenciação sobre... Isso aqui não é uma crítica, não é um ponto negativo de uma soft house. Mas a soft house tem muito essa perspectiva de linha de produção. Você tem um padrão de produção, não é? Porque você tem a demanda e você vai ter a ideia que você vai pegando mais clientes a cada tempo. Você vai mantendo esses clientes junto com você. Mas a ideia é que você vai pegando muitos clientes durante um bom tempo, você vai crescendo essa escala de produção de aplicativos e precisa de uma linha de produção padronizada, que não leva muito em... Claro, enfim, eu estou falando aqui, estou sendo bem grosseiro para os que estiverem assistindo e forem gestores de software house, eu estou sendo muito grosseiro, mas assim, leva menos em consideração a parte criativa e mais em consideração a parte produtiva, né? Talvez seja essa a diferenciação da Blurry para uma soft house. A Blurry, ela traz essa perspectiva mesmo da criação a partir sim de uma ideia ou de uma demanda de mercado também, porque eu vou até fazer essa pergunta mais para frente, sobre a análise das demandas de mercado, né? Como é que vocês fazem esse tipo de casamento, né? Junto à parte mais criativa, interna, mas também essa parte é muito fundamental interna, né? De criação, de ambiente de liberdade. O Elon Musk, né? Ele tem uma frase que eu achei muito interessante, que é: as pessoas trabalham melhor quando sabem o porquê trabalham. E aí você pode interpretar isso de várias formas. Pode ser o porquê trabalho no sentido de rotina, o porquê trabalho no sentido de meta, o porquê trabalho no sentido de visão, mas também o porquê trabalho no sentido de propósito. No sentido de eu me encaixo aqui e assim eu produzo muito aqui, eu gosto de estar isso aqui, de estar nesse lugar. Como foi para Blurry criar ou estar criando esse tipo de cultura? Porque é uma cultura, né? Essa mentalidade de, poxa, eu gosto de estar aqui porque eu tenho liberdade justamente para trazer uma ideia
e depois a gente vê se essa ideia tem viabilidade mesmo de mercado. Como é que é essa construção dessa cultura? Isso é fundamental, sim. Hoje não, né? Acredito que a gente sempre vai acreditar nessa questão do propósito, né? É muito, muito importante. A gente ainda tenta implementar isso aqui dentro, Sim. né? Então a gente vê que é uma coisa muito importante. Então, justamente por isso que a gente está tentando sair apenas de uma linha de produção e chegar no momento em que a gente tem uma ideia própria mesmo, que todo mundo quer muito fazer aquilo, né? Perfeito. Porque justamente por isso, né? As pessoas elas se sentem muito mais inspiradas e se sentem muito mais felizes fazendo aquilo quando tem um propósito por trás, porque quando tem um porquê por trás, né? A parte financeira é extremamente importante, é essencial, até porque as empresas são instituições financeiras com fins lucrativos, né? Então a gente precisa de um lucro no fim das contas. É o que mantém. É o que mantém. Mas, enfim, eu acredito que tem que botar ali na balança, né? As coisas têm que estar se equilibrando. Não dá apenas para visar apenas financeiro e deixar para trás, assim, a ideação e o propósito do projeto, né? Assim como também não dá para fazer o contrário. Entende? Então, acho que é muito importante ter essa balança, esse balanceamento dos dois. E é o que, de alguma forma, não diria que garante, porque, enfim, são vários fatores que garantem o longo prazo, mas é um pilar importante. A cultura bem estabelecida, ela é fundamental justamente para garantir o longo prazo de uma equipe, né, coesa, que sabe como é que está indo. Agora, Guilherme, me fale assim, vamos tentar trazer um pouquinho... porque você falou, a gente já foi entrando mesmo na Blurry, você falou um pouquinho sobre você, mas me conta um pouquinho sobre assim, a sua origem, né, no sentido acadêmico, e como é que você, dentro da Blurry, se encaixou, por que você se encaixou na peça, no ambiente que você se encaixou, qual foi assim, a motivação que fez se encaixar dentro do seu setor, que é o setor de finanças, que é quem toma conta, vamos dizer assim, dessa corrente sanguínea, né, da empresa. Sim. Como é que aconteceu esse momento na sua vida? Bom, basicamente assim, simplificando bastante, né, quando a gente se conheceu lá na faculdade, a gente fazia engenharia de software, né? Então é uma área que é voltada à programação, né? Então se programa, enfim, em diversas áreas específicas, né? Mas é programação no geral. Então, enfim, a gente chegou, se juntou, éramos 4, né? Chegamos e começamos a criar os projetos, então todo mundo fazia um pouco de tudo nessa época. E aí eu comecei a cuidar dessa parte. Uma parte mais burocrática. Foi algo natural ou... Foi natural, eu diria. Você escolheu, foi natural. Não, assim, acho que eu pensei assim, caramba, pode ser interessante. Você aceitou o desafio? Aceitei o desafio. Os meus outros sócios, eu acho que eles não se interessaram muito por isso, né? Mas acredito que, enfim, se a peteca caísse, qualquer um faria, né? Mas eu me voluntariei. Aconteceu, você se voluntariou. Eu diria que eu cuido dessa parte, quero fazer. Eu fui cada vez mais... acho que também não foi algo que a gente bateu o martelo. Acho que foi acontecendo, né? Foi bem algo natural, né? E, enfim, eu comecei a lidar com essa área e comecei a gostar cada vez mais. Cada vez que eu começava a estudar, né? Até porque eu não fiz nenhum, assim, bacharel, né? Ou coisa específica, um curso tradicional, né? De economia, contabilidade, algo do tipo. Eu apenas fui estudando por conta própria mesmo, né? Eu fui vendo vídeos no YouTube, lendo livro, assim. O Sebrae ajuda muito com isso, o Sebrae disponibiliza muito conteúdo legal na internet. Então eu fui cada vez mais estudando isso, entendendo como funcionava e tudo mais, e fui gostando, né? E aí até hoje eu tô nessa área também. Nessa empreitada. Sim. Então, assim, você aceitou esse desafio justamente de tocar essa área das finanças de um modelo de negócio que muitos até acham, não, muitos classificam como modelo de negócio arriscado, porque você tem um processo de inovação muito forte. Você até falou sobre a questão, né, de que agora vocês saíram desse modelo de bootstrap para a própria empresa financiar mesmo de forma mais robusta, né? Como é que tem sido essa experiência assim de você não era da área, né? Entrou na área e o negócio começou a crescer, a virar. Como é que você percebeu isso assim na sua um olhar mais interno, mas também quais foram os pontos fundamentais no sentido de gestão financeira que você pode trazer para quem esteja ou no processo de pivotagem, ou no processo de MVP, ou no processo já de product market fit, né, do produto que eles estão produzindo já estarem já está com fit de mercado. Como é que para você foram esses desafios? Como é que você pode trazer, né,
clareza para esses gestores. Cara, é fundamental que alguém esteja com o pé nisso. Perfeito. Eu acredito, precisa ter. Acho que assim, é fundamental. Pode ser relegado, né? Com certeza. Até porque, enfim, as estatísticas estão aí. 3 anos, 50% das empresas estão abertas nesse período, acabam fechando, né? Perfeito. E um dos principais motivos é a falta de planejamento financeiro. Então, não adianta ter o melhor produto do mundo e não ter um gerenciamento financeiro que as coisas simplesmente não vão andar, né? Vai acabar quebrando o jogo em algum momento, né? Então, acho que é muito importante ter alguém que tenha assim uma visão em relação a isso e esteja assim meio que no dia a dia, pelo menos acompanhando um pouco, se não puder ter uma pessoa específica para isso, né? Então, porque muitas coisas acabam surgindo e oportunidades mesmo, né? Sim. Quando eu tenho uma pessoa voltada para essa área, ela consegue trazer insights, né, para a empresa como um todo. Então, assim, por exemplo, questão de planejamento financeiro. É muito importante uma empresa ter um forecast, né? Sim. Muito importante. Até para a visão mesmo do negócio como um todo, né? A gente poder saber quanto que a gente está planejando com essas decisões que a gente pretende tomar, quanto que a empresa vai render no fim das contas. Isso incide totalmente na estratégia, né? Exatamente, isso de totalmente estratégia. Porque o que foi que aconteceu? Por exemplo, a gente fez alguns exercícios desses de forecast, fizemos e vimos assim, caramba, não é o que a gente esperava. Né? A gente tinha... Fizemos já depois de estar com o negócio rodando. Exatamente. Fez depois. Acredito que se a gente tivesse feito antes seria muito melhor, inclusive. Entendi. Mas, por exemplo, agora quando a gente fez, a gente pensou assim, caramba, com essas decisões, essas coisas que a gente quer fazer, olha como vai ser o resultado financeiro no fim do ano. E a gente chegou e pivotou isso que a gente queria fazer. Entendi. Sacou? Porque, enfim, é muito importante ter esse planejamento, sabe? Você saber quanto que você está pagando por cada coisa. Atingir um nível de maturidade mesmo, né? Foi um dos pontos que eu trouxe, né? Parece ser muito romântico. Sim. E é bom que tem esse lado mesmo de propósito, é bom que tem esse lado mesmo de saber o porquê tá fazendo, de gostar do que está fazendo, né? De ter essa satisfação. Sim. Mas tem o lado da vida real. Tem que pagar o boleto no final do mês. Exatamente. O pessoal, enfim, lá da empresa costuma dizer assim, ele cuida da parte legal, né? A parte divertida. Porque... A parte que traz o sorriso, né? porque querendo ou não, tipo, algumas coisas são bem meio que chatinhas, né? Enfim, é muita planilha, é muito número. A parte padrão, né? Exatamente. É muita conta a pagar, etc. Mas é muito importante ter alguém que faça... Fundamental. É fundamental, assim, porque... Enfim, imagina que você chegar lá no dia 1 e descobrir que você não tem dinheiro para pagar as pessoas. Sabe? Então é importante ter um planejamento, você saber que isso vai acontecer em vários meses, para você poder se antecipar, né, e tomar uma decisão que não vá prejudicar a empresa como um todo, né? Então é importante, é muito importante ter alguém com essa visão que esteja acompanhando assim, os números da empresa, até para falar assim, gente, essa conta aqui não vale a pena, A gente está pagando isso aqui e tudo mais, é o que algumas pessoas chamam de gastos fantasmas, né? É importante identificar esses gastos, sabe? Para poder, enfim, ter uma tomada de decisão melhor. Outra coisa também ferramentas para viabilizar melhor uma liberdade financeira para a empresa como um todo. Sim. Por exemplo, você ter uma conta, né, que ela disponibilize cartões de crédito por pessoas. Sim. Isso é muito importante. Hoje a gente tem uma liberdade para pessoas estratégicas, elas fazem compras sem consultar o financeiro. Né? Então isso agiliza muito o processo. Imagina, toda compra que você quer fazer, você precisa pedir o cartão, ou então perguntar se pode, quando simplesmente já tem um cartão para todo mundo lá, com budget estabelecido, né? Isso é bem interessante, porque de alguma forma acho que isso aqui você traz um pouco então da cultura da Blurry, porque é um nível de confiança que você está construindo com, sim, é restrito, mas é um nível, você está mostrando e está fincando esse tipo de pilar de valor, de confiança, que sim, se a empresa não, no momento em que a empresa cresce mais, vai crescendo mais, como é um valor, como é um pilar importante da cultura, ela não passa. Ela permanece, é um pilar de confiança muito interessante. Foi você que trouxe esse tipo de visão? Você trouxe esse tipo de ideia? Você viu alguma... Acho que acabou sendo em conjunto mesmo. Querendo ou não, assim, a filosofia de nós quatro é de uma coisa mais transparente mesmo, né? A gente tenta muito pensar assim na nova economia, né? Em startup mesmo, assim. Então, enfim, a gente não fica sentindo a necessidade de esconder números ou esconder coisas. Por exemplo, os relatórios financeiros, eles são públicos lá na empresa. Todo mundo tem acesso para saber como está sendo o resultado mensal da empresa, anual, por projeto também. Talvez até aquela pessoa que não tem nada a ver com a parte financeira. E eu queria trazer até justamente essa questão do financeiro e do marketing. Como isso é casado, velho. Como isso é muito, e precisa ser muito casado. E muitas empresas renegam isso. Tratam o marketing talvez como
a criação de uma peça, com a criação de uma campanha, só que é mais profundo do que isso. Eu preciso saber assim, quanto que eu vou colocar nessa campanha, nessa estratégia, e quanto que eu estou esperando de retorno pelo quanto que a empresa precisa. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, isso traz uma clareza e traz um nível de comprometimento para a equipe de marketing muito grande, porque eu sei que eu não vou fazer as coisas soltas. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 2.000 de ads, por exemplo, trazendo aqui para o prático, mas eu estou esperando aí um retorno de anúncio, um ROAS de 5.000, porque eu vou colocar 25 clientes para dentro, certo? Para eu colocar 25 clientes para dentro, porque é quanto a empresa está precisando faturar, eu preciso de quantos leads? Uma taxa de conversão de 15%. Você vê que aqui eu já não estou nem falando de criativo, de copyright. Porque não é só isso, né? Não é só isso. Eu costumo pensar muito sobre essa questão. A base de toda a campanha de marketing de sucesso são números. Sim. Números da empresa. Sim. Primordialmente do financeiro da empresa, que vai dizer o seguinte, olha, legal, temos essas ideias, temos essa visão, mas a gente precisa colocar tanto para dentro por conta dessa demanda financeira mesmo. E é bom que você traz essa perspectiva de que assim, todo mundo da Blurry sabe o que, no sentido financeiro, né, o quanto que a empresa precisa. Isso é muito fantástico. Porque assim, isso traz um comprometimento para todo mundo. Exatamente. Exatamente. Todas as pessoas têm noção que hoje a empresa está precisando ter uma robustez maior de lucro. Sim. Por exemplo, hoje todo mundo sabe, então todo mundo começa a pensar, né, numa forma de ajudar em relação a isso, né? Sim. Então, por exemplo, como os números estão expostos para todos, as pessoas acabam pensando antes de ter um gasto específico, por exemplo. Né? Então, e até isso é até interessante porque a gente acaba se tornando mais criativo. Né? A gente começa a procurar um gasto que consiga trazer aquele resultado, mas um produto, né, ou um serviço que traga aquele resultado, mas que seja mais barato, por exemplo. Né? Então, isso acaba ajudando também. E aí, quando você falou assim de marketing financeiro, eu achei muito legal, porque é algo que a gente tenta fazer também. Massa. Hoje a gente ainda está tentando estruturar mais o marketing, né? Mas o pouco que a gente faz, a gente tenta antes fazer assim, por exemplo, tem um forecast estabelecido, sabe? Sim. Então a gente imagina assim, o Rabbit, por exemplo, ele vai ter um gasto com marketing aqui no mês de janeiro, mas a gente está esperando esse resultado aqui no mês de fevereiro. Isso muda totalmente a estratégia. Exatamente. E aí a gente faz um budget, né, para o marketing e a gente consegue ver como que, enfim, vai acontecer. Vai acontecer, você vai ter os KPIs, né, se está acontecendo ou não, e se não estiver acontecendo, no meio do período você tem um processo, né, de repensar se a estratégia está certa, bem no sentido Scrum mesmo, né? Sim. De você tem o início do planejamento, você tem a etapa de verificar se está sendo atingido ou não, enfim, bem interessante mesmo enxergar por essa perspectiva. E uma coisa que eu ia trazer também é que assim, está começando a se vender bastante, né, um lema, dois lemas, e aí que estou tentando trazer um pouquinho para o marketing justamente para você que é gestor empreendedor dessa área de inovação tecnológica, startup, criação, precisa ter esse tipo de perspectiva. São dois jargões que estão começando a se vender bastante, não sei se você já ouviu, que é o matemarketing, que é isso que eu acabei de falar, é usar matemática para basear as estratégias de marketing, usar o que a empresa realmente precisa, porque aí vem o segundo, que é derivado desse primeiro, né? Vamos entender que esse primeiro, que é o matemarketing, é um resultado-chave ou é uma chave necessária para eu chegar nesse segundo, que é o ROI, que é o retorno de todo o investimento que foi feito, mas no sentido de marketing, não no investimento no sentido de empresa, que é o retorno total, né? Mas no sentido de marketing. Quando a gente colocou em marketing, teve de retorno para a empresa. E aí tem uma conta que faz, de que é você pegar o LTV, o tempo de vida do cliente, e você dividir pelo custo de aquisição daquele cliente naquela safra. E aí você vai fazendo essa análise mês a mês e vai identificando se realmente aquilo que você está produzindo no sentido de marketing está gerando resultado. Sim. Você fazer isso de forma sistemática é muito forte, e isso quando toda a empresa está comprometida com essa causa. Por quê? Porque a LTV, que é o tempo de vida do cliente, são vários fatores. Né? Você tem o fator de, dentro do marketing, você fazer com que esse cliente compre mais vezes, compre produtos de maior valor, ou seja, percorra a grade de produtos, né? Mas dentro das outras áreas que não estão ligadas com o marketing ou com o financeiro, fazer com que esse cliente tenha uma boa experiência
com a empresa. Sim. Então, quando a empresa toda sabe o quanto que a empresa precisa, quando todos os colaboradores sabem o quanto que a empresa precisa faturar de lucro e de caixa, de todos esses dados, significa que cada departamento entende que assim, poxa, eu preciso fazer com que esse cliente tenha a melhor experiência possível para que ele fique o máximo de tempo possível para que o meu LTV seja grande, seja o maior possível. Já que o LTV está em cima e o CAC está embaixo, então quanto maior for aqui em cima e menor for o CAC, maior é o meu ROI. E aí, maior o ROI, melhor para a empresa, ela está numa trajetória de growth, de crescimento. Então, assim, é muito interessante a gente ter essa perspectiva que você trouxe de toda a empresa estar envolvida dentro dos dados. Você já faz isso mais ou menos há quanto tempo? Você foi desde o início? Desde o início, né? Desde as primeiras pessoas que entraram, a gente sempre teve esse intuito, assim, de Vocês deixar qual foi a percepção abertos. que você teve como gestor financeiro? Eu acho que é bom, assim, no geral, sabe? Porque deixa as pessoas todas cientes do que está acontecendo, né? Eu acho que isso é importante. Porque não adianta nada a gente falar que a gente quer pessoas que trabalham aqui, por favor, façam de tudo, acreditem no projeto, etc., se a gente não faz elas sentirem parte disso, né? Então acho que uma coisa que é fundamental sentirem parte é saber como está a saúde financeira da empresa, sabe? Então isso é importante. Uma coisa que eu achei muito interessante que você estava falando da questão do marketing, enfim, de alguns KPIs específicos, é que a gente hoje no RAP a gente tem um BI, né, que é um Business Intelligence. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas isso é muito importante, né? Então, hoje a gente tem um BI lá. Da empresa? Não, para o projeto específico. Não, para cada projeto vocês têm um BI. Mas especificamente o que eu estou falando é do Rabbit. A gente tem esse BI do Rabbit, né, e ele tem alguns KPIs específicos nele. E um que está muito relacionado com o marketing é o RPU, que esse é é a média do faturamento que os usuários dão, né, do aplicativo. E aí tem outro que é o custo por instalação, né? Enfim, e aí o custo por instalação ele é relacionado ao valor que você bota em marketing, né? E o custo que é para trazer o usuário. Como se fosse vamos dizer assim, o CPL. Quando eu estou lidando com leads, o quanto que custou aquele download, seria o quanto que custou aquele lead para ser formado. É basicamente a mesma coisa, só porque para apps tem umas siglas que são mais específicas. Mas querendo ou não, no fim das contas dá no mesmo, né? E aí se a gente tem esse CPI, um valor X e o RPU outro valor, a gente consegue identificar se aquele valor que a gente está inserindo em marketing está valendo a pena ou não, né? Então, a partir do momento que o ARPU, né, que é o retorno pelo cliente, começa a ser maior que esse CPI, está valendo a pena, entendeu? A gente pode gastar quanto marketing quiser, porque no fim das contas vai ter um retorno sobre, né? Então, é muito importante ter esses números, né? Então, o marketing acaba querendo ou não ser um braço muito importante pro financeiro, né? E vice-versa, porque como eu trouxe aqui, né? O marketing ele precisa beber desses dados financeiros da empresa, justamente, para entender qual é o budget, como você falou, para dentro do marketing. Quanto que com esse budget eu vou poder fazer? Qual é, que é a expectativa? O que é que eu vou fazer justamente para ter esse tipo de variação positiva, para que eu tenha retorno, para que lá na frente, como gestor, como CMO, eu possa pleitear um budget maior, porque eu estou gerando aqui esse resultado, então vamos aumentar esse budget. Então, você percebe de que tudo, primeiro ponto, né? Tem que estar bem integrado. As pessoas precisam estar cientes de onde a empresa está indo, como é que está essa situação, essa parte cultural, né? E enxergar justamente a parte financeira como um pilar estrutural essencial. Você tem a parte da criação, você tem a parte da criação no sentido, por exemplo, pode ser de um MVP, mas pode ser de outros produtos que vocês vão ter. Eu vou até fazer essa entrada, né? Como é que vocês fazem esse processamento. Mas você precisa ter, no mínimo, uma mentalidade de que o financeiro... Isso, no caso, se você estiver iniciando um projeto. Você precisa ter a mentalidade de que o financeiro é o que vai manter o projeto a longo prazo, no sentido de retorno. Né? Então, se você ainda não tem como o Guilherme... se você precisou ir forjando esse conhecimento, ok. Mas saiba que alguém vai ter que estar responsável por isso. Porque, assim, como ele falou... Pode ser que tenham partes que sejam meio burocráticas, repetitivas, planilha, mas se você passa a enxergar isso realmente como sendo o coração que bombeia o sangue para um negócio, acho que talvez tudo pode ficar diferente, né? Não sei como foi essa percepção para você. Exatamente. Acho que faz muito mais sentido quando você consegue ter uma visão por trás, né? Quando você percebe que não são apenas números e planilhas, né? São, na realidade, a saúde do negócio, né? É você conseguir saber quais são os próximos 10 passos para onde você está indo, né? Então, por isso que isso é muito importante. Então, com certeza, é muito importante ter um passo nisso, pelo menos, se não tiver alguém. Né? Você, pelo menos, ter alguém lá olhando e
analisando certas coisas. É muito importante ter. Certo. Queria tocar no outro ponto também, Guilherme. Assim, vocês fundaram, né? E formaram, são 4 sócios, né? Iniciais, fundaram a Blueberry, perdão, Blue Apps, e hoje Blurry. E nesse meio tempo, já são mais ou menos quanto tempo de Blurry? A gente começou em 2019, né? Então aí já tem uns 3 anos. 3 anos e pouco, 4 anos quase. Dentro da sua realidade, da sua experiência nesses 4 anos, assim, qual tipo, e aí que pode trazer esse tipo de conexão com quem está vendo, né? Qual tipo de dor que você sentiu, no sentido que você teve que sair da sua zona de conforto, e a primeira dor, vamos dizer assim, é sair dessa zona de conforto para estudar algo que não estava no seu radar, não estava no seu roadmap, né? Sim. Ok, mas quando você foi para a prática, no sentido financeiro, de gestão financeira, de trazer esses números para algo mais tangível e algo que gere resultado, né? Qual foi o tipo de desafio que no mínimo você enfrentou? O que você sentiu de dor, né? Que você procurou esse tipo de solução? Acho que eram os primeiros passos, né? Como começar, né? Então, tem muito conteúdo na internet, e muito mesmo, e ajuda demais. Foi dessa forma que eu fui aprendendo e fazendo o que eu fiz e faço, né? Mas tem um direcionamento primeiro, né? Por onde começar, o que fazer de início, né? Porque não adianta você não vai conseguir ter um forecast do ano todo se você não tem suas contas categorizadas, por exemplo. Né? Então você precisa começar, né? Sendo redundante, você precisa começar do início. Né? Então, precisa fazer a lição de casa, né? Exatamente. Então acho que o primeiro assim, desafio foi esse, porque assim, eu não tinha feito nenhum curso, né, tradicional antes. Então eu fui precisando aprendendo assim na prática mesmo, né? E saber por onde começar, né? Entendi. Mas eu acredito que foi assim, eu diria que tranquilo, né? Foi acontecendo, não foi algo que foi assim de vez também, foi gradual, né? Porque você não adianta, você não pode esperar que você vai ter uma super organização financeira de um dia para noite, né? É algo que acontece gradualmente. Exatamente. Vai acontecendo no sentido como você vai alcançando essa maturidade, né? Então, por exemplo, no início você tinha um grau de maturidade, você tinha um grau de dor. Hoje você tem outro grau de maturidade e você tem outro grau de dor. Exatamente. Né? Então, e aí, mais pra frente, você vai ter outro grau de maturidade e outro grau de dor. E assim é normal, é natural, porque à medida que você vai crescendo nesse sentido de maturidade, vai sendo à medida que você vai tomando decisões corretas, decisões mais baseadas no que é real, né? Nos números. Nos números, e aí você vai tendo desafios diferentes. Você vai tendo, é natural, porque a ideia é que a empresa cresça, a equipe cresça, que ela se expanda, e isso tudo tem um custo, né? Isso tudo tem um desafio atrelado e inerente, né? E aí, assim, a gente falou bastante, né, sobre essa questão de como é que as finanças se relacionam com o marketing, como é que toda a equipe está ciente dessa saúde, né, da empresa. É importante justamente para gerar essa cultura, né, de confiança. Tem uma empresa de marketing que é muito interessante, eles fazem isso, eles colocaram a saúde financeira, né, e tanto a saúde financeira quanto a perspectiva de clientes, todos os dados mesmo da empresa, eles colocaram num telão do tamanho do nosso quadro para a empresa toda ver. E aí todos os setores, desde comercial, jurídico, próprio marketing da empresa, financeiro, todo mundo sabe o que é que está acontecendo. É justamente nessa mesma perspectiva que você trouxe. Como é que você, hoje, como gestor financeiro, como o cara que toca a saúde financeira, né, da Blurry, como é que você vê os próximos passos para o growth, para o crescimento da Blurry, e como é que você pode trazer isso na prática para quem tiver 2 passos atrás da Blurry, no sentido de lifetime, né, de negócio? Tá, eu acho que, querendo ou não, primeiro precisa ter um mínimo de organização, né, financeira, para você saber para onde você está caminhando e para onde você imagina ter, né? Então acho que, assim, primeiro de tudo isso, né? E segundo, você precisa ter também uma decisão de para onde você quer ir, né? Fala assim de projeto mesmo, né? Então acho que isso é importante também, né, se decidir.
Por exemplo, hoje a gente tem já alguns pontos que a gente imagina que a gente quer chegar, né? Então, por exemplo, a gente imagina que o Rabbit, a gente quer que ele break even novamente, né? Então, que ele comece a dar lucro para a empresa, porque hoje não dá. Hoje ele está sendo um investimento do caixa da empresa. Mesma coisa para a área dos projetos, né? Então, a gente também imagina que em algum momento ele vai virar chave, né? Muito em breve, a gente acredita, né? Então, que ele vai chegar no momento em que ele vai começar a dar um lucro bom para a empresa, e aí com esse valor, a partir do momento que a empresa estiver estabilizada, a gente vai chegar e vai tocar um novo projeto, um projeto maior, provavelmente, voltado aos jogos. Continuar dando o retorno e vocês vão tocando outros projetos. Então, enfim, respondendo brevemente a pergunta, acho que é muito importante ter um financeiro organizado para que você consiga fazer projeções, porque é muito importante, né, você conseguir fazer essas projeções no momento da tomada de decisão, né? Então, primeiro, você tem esse financeiro com essas projeções, e você tem o roadmap, né, onde que você imagina que você quer chegar, né, tomando aquela decisão. Então, por exemplo, eu não quero pivotar esse projeto, eu acredito nesse projeto, então bora fazer acontecer. E aí você tem o financeiro junto com isso, e aí você vai conseguir ver, por exemplo, caramba, esse projeto o ano todo vai estar dando prejuízo. Será que realmente não vale a pena pivotar, por exemplo? Entendi. Então é muito importante ter essas duas coisas juntas, né? Não adianta você ter apenas o roadmap, né, a ideação do que você imagina acontecer, mas que no fim das contas ele não vai virar a chave. Vai falir, entendeu? Vai ter um momento que o caixa vai acabar e pronto. Então vai ter esse tipo de acompanhamento também, né? E aí, assim, você falou um pouquinho mais atrás sobre a questão do BI, né? Você falou de que me fica uma pulga atrás da minha orelha, né? Vocês têm um BI para cada projeto, um BI geral. Como é que funciona como é que foi? Primeiro, evidentemente, o BI está cada vez mais crescendo, já tem uns 2 ou 3 anos que ele está crescendo de forma muito forte, né? Dentro das empresas, a cultura de se ter BI. E como é que vocês pensaram nisso, né? De trazer o BI, um BI financeiro, um BI de marketing, um BI geral para cada projeto? Acho que é importante dizer brevemente que um BI, né, um Business Intelligence, é uma coisa que é muito, muito importante. E assim, ele basicamente condensa todos os dados que a empresa tem ou o projeto tem e consegue trazer KPIs e projeções e enfim. Ele traz uma clareza muito melhor do que do que apenas uma planilha, né? Porque você tem uma planilha, mas é muito confuso. Um BI ele consegue trazer tudo em uma forma muito mais visual, muito mais fácil de entender, didática, né? É muito mais didático, né? Então acho que o primeiro ponto é isso. Hoje a gente tem... outra coisa, querendo ou não, os dados hoje não são mais o futuro, né? Sim, é o presente já. Já é o presente. Já é um fator decisivo de sobrevivência ou não, né? Exatamente. Perfeito. Uma empresa que ela não tem seus dados, né, dados financeiros, ou então de produto, né? Exatamente, ela está para trás, né? Então é muito importante ter dados na sua mão. E o BI ele faz isso, ele consegue condensar e traz resultados para você. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem hoje um BI financeiro geral. Então, nele a gente consegue ter toda a visualização de quais são as despesas, categorias, a visualização mensal, anual, trimestral. Nele a gente também já tem uma DRE automatizada, que a gente vai fazer algumas comparações, e também dentro dele já tem lá o nosso forecast, né? Então, por ele a gente consegue ver o forecast que a gente imagina que vai acontecer com a empresa. Aí a gente também tem um BI mais geral financeiro dos projetos. Então, que ele vai estar lá diferenciando os projetos e dizendo... Então, dentro desse BI, você tem os projetos. Exatamente. O outro BI, né, que é o primeiro, é o financeiro geral. Aí tem outro BI, que é um de projetos. Perfeito. E aí nele vai ter todos os projetos, né, e vai estar dizendo quanto cada projeto está dando. Perfeito. E também o forecast individual de cada projeto. Para a gente poder ver, enfim, o que aquele projeto a gente imagina que vai acontecer. Né? E aí a gente também tem um BI que é de produto, que é do Rabbit que eu falei. Que nele vai ter mais informações... como quantidade de downloads do mês, algumas métricas específicas de aplicativo mesmo. Né? Justamente para ter esse tipo de clareza para tomar decisão. Exatamente. E hoje a gente tem um BI, mas que é bem, assim, fica meio de lado, que é um BI mais de pessoas, né? A gente consegue ver, por exemplo, hoje temos 15 pessoas no total na empresa. Então lá a gente consegue ver coisas como, por exemplo, quantidade de pessoas por senioridade, ou então por área, né? Então, enfim, ele não é tão, assim, a gente não usa muito no dia a dia, mas é só importante ter, acredito que no futuro vai ser muito bom ter análises por ele. Isso que é uma análise mais interna, né? Exatamente. É bem importante mesmo, você tem uma divisão bem interessante que eu gosto. A gente está trazendo
enfim, com as devidas proporções para a da Quantic, que é uma divisão do marketing que cuida da gestão do branding growth, que é crescimento da empresa a partir do branding, a gestão do sales growth, que é crescimento a partir das vendas, Sim. e a gestão do trade marketing, que é o crescimento da empresa, só que a partir do ambiente interno. Juntando essas três áreas, é bem interessante mesmo como que elas se comunicam justamente para trazer o growth e como tudo isso precisa se comunicar justamente com os dados do que a empresa precisa. A partir disso você entende qual desses três eu vou precisar focar primeiro. Sim. É muito comum assim você encontrar pessoas que têm boas ideias e já vão logo para querer fazer um bom branding, eu preciso de algo que preciso de uma marca e tal, quando talvez não seja essa a melhor decisão, né? Porque o que a empresa agora precisa é de, no mínimo, um financiamento dela, precisar iniciar, enfim, tudo isso, todo esse tipo de clareza você consegue ter a partir dos dados que a empresa precisa ter. Sim. E como ele trouxe, né, o Business Intelligence, que é o BI, são esses dados da empresa estampados, né? Estou tentando trazer aqui numa linguagem bem comum, né? Como se sua empresa estivesse, como se você fosse o piloto, não, você como gestor é o piloto e o BI é o painel do avião. Exatamente. Você é o piloto e o BI é o painel do avião. Então você precisa saber como é que você vai estar controlando esse painel. Sim. Né? E para você saber como você controla esse painel, como o Guilherme falou, são os dados realmente primordialmente financeiros, mas também você tem de outras áreas, você tem dados de usabilidade, dados de user experience, enfim, diversos outros dados que vão te dar esse parâmetro se você está no roadmap certo, né, para atingir esse forecast ou não, o que é que precisa ser feito. Cara, aí assim, acho que a gente já tô muito contemplado mesmo, cara, muito bom. Como é que você descreveria para inspirar, né, quem tá os gestores que estão vendo, como é que você descreveria o futuro da Blurry? Hoje já é Blurry, como é que você descreveria assim o futuro da Blurry no sentido de, claro, desafios, mas no sentido de propósito e de desejo? Bom, a gente assim tem definido algumas coisas do que a gente quer fazer com a empresa no geral, né? A gente acaba, por ser uma empresa muito jovem, né? Muito início, acaba mudando alguns direcionamentos, mas no geral assim falando, a gente imagina que a gente quer ser uma empresa que faça assim algo diferente, né? Entendi. Então a gente quer, por exemplo, trazer projetos que tenham um propósito e ajudem as pessoas, né? O Rabbit, por exemplo, ele está totalmente linkado com isso. A gente vê claramente que é um aplicativo que vai ajudar as pessoas, né? A pessoas se tornarem mais saudáveis, a atingirem objetivos que elas querem para a vida, né? E a outra, que é o dos jogos, a gente sabe como o entretenimento é importante para a vida das pessoas, né? É muito importante. Então, jogos, querendo ou não, é uma parte muito é um braço, querendo ou não, do entretenimento. Então, viemos de jogos também, sempre jogamos muito quando a gente era adolescente, criança. Então, a gente vê como isso é algo muito legal e algo muito bom trazer jogos para as pessoas, né? Sim. Então, a gente quer também estar criando jogos cada vez mais interessantes para as pessoas. E traga até um certo... Isso é bem interessante. Hoje, você tem um crescente, né, algumas doenças proporcionadas pelo estresse urbano, e quem sabe um jogo, algo nesse sentido possa trazer um alívio mesmo social, é algo que evidentemente a gente fala, o financeiro é o que vai estar trazendo essa bomba de sangue para o negócio, mas quando ele tem esse lado de trazer realmente benefícios reais mesmo, é algo que é muito forte, algo que pega muito. E que quando você realmente traz esse foco, traz esses benefícios, no longo prazo é um diferencial competitivo muito difícil de ser batido. Além disso também a gente quer estar trazendo para as pessoas que estão dentro também da empresa, né? Então, enfim, a gente tenta ao máximo e vai continuar tentando cuidar do bem-estar do pessoal que está aqui dentro trabalhando com a gente, né? A gente quer realmente fazer que as pessoas se sintam bem trabalhando, que não seja uma dor. Não é que enfim, o trabalho é um trabalho, querendo ou não, mas que a pessoa ela se sinta bem fazendo aquilo, né? Então isso é muito importante também. Ela quer fazer aquilo. Ela quer fazer aquilo. Tem uma tríade que é um tripé, na verdade, que é o seguinte, de que eu esqueci qual foi a minha referência bibliográfica, mas o princípio eu não esqueci, mas é de que quando você encontra aquilo que você gosta de fazer,
com aquilo que você é bom fazendo Sim. e aquilo que você é pago fazendo, você tem satisfação. Seu Ikigai, né? Que é o que falam, que é o conceito japonês disso. Eu acho que eu acho que não foi não foi minha referência, porque eu consumo pouco cultura oriental, mas provavelmente veio, né, de algo nesse sentido, mas é algo que realmente, independente das adversidades, se você está dentro desses três princípios, desses três pilares, você vai fazer, você vai se dedicar, por mais que você de alguma forma tenha um período de mais estresse ou não, é algo que traz satisfação, né? Tem até uma frase de Jobs que ele diz assim, de que você vai fazer um bom trabalho, na palavra dele, né? Se você realmente, você vai se sentir satisfeito se você faz um bom trabalho. Sim. E você só vai fazer um bom trabalho se realmente você tem algum tipo de paixão por aquilo que você está fazendo. Sim. Então é algo que vai bebendo, e trazer esse tipo de mentalidade para dentro da empresa, para você que está num ambiente de estar estruturando sua startup, ou então sua empresa, você está querendo trazer esse ambiente também tecnológico, porque tem isso, né? Você tem uma empresa que é de um meio tradicional, mas que está querendo trazer uma versão tecnológica, está querendo incorporar uma área tecnológica para dentro da empresa. Muito importante trazer também esse senso de propósito, né? Sim, com certeza. Acho que, primeiro, muito legal essa questão do propósito, acho que é fundamental. Não é nem que é importante, acho que é fundamental. E querendo ou não, a tecnologia ela está aí para ajudar muito a gente, tudo relacionado a tudo, mas principalmente também na parte da tecnologia financeira dentro da empresa. É muito bom, você tem muitas ferramentas hoje que te ajudam a fazer muitas coisas, né? Como por exemplo os cartões que eu falei, individuais, um software para você conseguir fazer um BI, um software para você conseguir fazer o gerenciamento das suas contas. Então, enfim, a tecnologia está aí muito para facilitar e automatizar muitos processos financeiros também. Então, em resumo, tentando trazer uma síntese para você que está vendo, eu fico com a depois você fala qual foi a sua sensação, mas a minha sensação para você, empreendedor, gestor, é de que por mais que você tenha uma equipe criativa, mas você precisa trazer as finanças como sendo um pilar fundamental, não importa o momento que você esteja, mas ela é um pilar fundamental para a subsistência da sua empresa, da sua startup, da sua talvez ideia embrionária, mas ela é fundamental. Com certeza. E se eu pudesse, enfim, trazer mais algo, seria uma frase que eu achei muito legal, que eu li num livro, que é: faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Basicamente, o que ele quer dizer é que não importa se você tem um faturamento, que ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem só para entender, um faturamento que ele é 10 mil reais, quando o seu lucro, né, ou o seu EBITDA, ele está sendo 10.001, né? Você acha que está faturando, mas na realidade você só está tendo prejuízo. Então, por isso que faturar, no fim das contas, é bom estar olhando o EBITDA e o lucro, né? E o caixa é quem vai ditar o que você pode fazer com a sua empresa. Então, e vocês têm Instagram, a Blurry? A Blurry, caramba, não lembro aqui de cabeça agora, mas é blurry.apps. Blurry.apps, isso. Você pode botar lá no Instagram, blurry.apps. E acho bem interessante, eles trazem essa perspectiva, né, dos aplicativos que já foram criados, dessa mentalidade também, né? E o seu arroba, como é que a pessoa pode achar? Gui ou Giga. Tudo junto, Gui ou Giga. Então, se quiser fazer um benchmark com esse cara, que é fantástico, né? Gostei muito. Eu gosto muito de conversar sobre essa área. Essa perspectiva, né? Muito legal. Perfeito. E você que está aqui assistindo até agora, parabéns. Você provavelmente é um gestor, uma gestora, uma pessoa que está à frente tá tomando as decisões pela sua empresa, né? Está interessado realmente em fazer a sua empresa crescer de forma sustentável. Acho que isso é principal. Ele trouxe o dado de que de que o tempo médio, né, de vida das empresas é cerca de 3 anos, muito pouco. Muito pouco. Em 3 anos, 50% das empresas fecham. É absurdo. Muito pouco tempo de vida para muitas empresas. Então, assim, isso justamente, existem diversos fatores, tem pesquisas que trazem, mas o fator primordial, mais do que 50%, sempre vai ser, isso é por pesquisa, tá? Fatores financeiros. Fatores financeiros que levam. Não é uma ideia que não teve aderência de mercado, não é, enfim, cultura. São fatores financeiros. E você precisa saber de que isso é fundamental para
ter a subsistência no longo prazo da sua empresa. É evidente, você tem outras peças que também são fundamentais, mas essa é uma das peças mais fundamentais. E como o Guilherme, assim, existe muito conteúdo na internet, inclusive esse que você está assistindo. No primeiro link da descrição, eu vou colocar o link para os nossos materiais que a gente tem, né, de gestão financeira, planilhas, e-books também que a gente tem. Você pode clicar e fazer o download para você estar, justamente foi um dos pontos que ele trouxe. Você tem muito conteúdo na internet, o problema disso é que esse muito conteúdo está desorganizado. Então, por você não ter esse por onde eu começo, né, termina que você tem um retrabalho de estar vendo muito conteúdo. Sim. Isso é bom porque você termina se tornando uma pessoa interessada em estudar. Eu acho isso fundamental para todas as pessoas. Mas se você tivesse algo mais organizado, talvez você tivesse uma economia de tempo e você já estaria em um outro nível, né? Então a gente pensa em justamente ajudar você nisso, organizando. Você pode clicar no primeiro link. São todos os materiais, a gente vai estar produzindo mais materiais e mandando para você de forma gratuita. A gente não cobra nada por isso, a gente produz aqui toda a nossa equipe de especialistas, Júlio, Nonato, os caras que entendem muito dessa área, produzem esse tipo de materiais. Estamos disponibilizando gratuitamente para você. Prazerzão, Guilherme, Blurry, com a gente. Pode contar com a gente para fazer você, como gestor, tomar as melhores decisões para a sua empresa. Eu gostaria de estar dando uma despedida também. Sim, eu queria agradecer, né, primeiramente pela oportunidade de estar conversando aqui. Eu acho que esse papo foi muito legal, muito enriquecedor. E eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, porque é muito foda, né, com certeza. E o fato só de vocês estarem disponibilizando material certinho assim para o pessoal já ajuda demais, né? Algo que, por exemplo, lá atrás provavelmente me ajudaria muito, né, se tivesse assim esse conteúdo assim já prontinho para ser consumido. Então, parabéns, cara. Muito massa. Então, conte com a gente e nos vemos na próxima. Valeu.